Ora viva, família boa! Eu sou o apresentador Luiz Domingo, o apresentador mais chato. Hoje estamos sentados com um jovem que é exemplo de foco, ambição e equilíbrio. Ele não é apenas estudante de Direito, um dos cursos mais exigentes, como também administra um bar, bem dizer, administra um bar, onde muitos procuram como subsair. Ele acarreta ou carrega dois ao mesmo tempo, bem dizer, agora três, porque agora já é promotor também de eventos. Eu estou a falar do Delcio Muongo. Como está, meu irmão? Vou bem, graças a Deus. Espero que vocês em casa também estejam Delcio, bem. nós convidamos aqui para conhecer um pouquinho de ti. Fala um pouquinho de ti, um pouquinho da tua história. Como surgiu esse pensamento? Sabemos que ainda és estudante. Esse pensamento de empreender no ramo de abrir um bar e ser agora promotor de eventos. Como surgiu essa ideia? A ideia praticamente surgiu há 7 anos atrás, por parte das dificuldades que encontramos, vamos dizer assim, nós como jovens, particularmente devido à falta de emprego. Vem aquela questão sempre do que você quer fazer, certo? Então, daí houve a necessidade de se questionar sobre o que eu quero fazer. Então, como já havia uma pequena oportunidade, nesse caso em minha casa havia um espaço na qual não se fazia uso, falei com meus pais, eles me deram esse espaço, mas antes de mais não havia condição para alavancar esse projeto. Houve então a necessidade de me esforçar um bocadinho, trabalhar nesse caso com nossos irmãos Mamadou, durante um período de 1 ano e 6 meses, no qual aprendi muita coisa sobre mercado, sobre compra, sobre gestão, porque eu comecei como um faxineiro. Sério? Comecei como um faxineiro. Depois, devido àquela humildade, ele me deu a prerrogativa de fazer algumas compras para ele. Depois comecei a tratar do estoque. Então foi indo até um dia que eu decidi deixar de trabalhar. E olhando assim para as dificuldades que meus pais têm, né? Para dizer que em casa temos de tudo bom, de melhor, mas o meu pai estava me pagando a universidade e eu me sentia assim com um peso enorme, bem atendendo que tem também as minhas irmãs aí. Então houve aquela necessidade de dizer no meu pai, até que ainda consigo fazer qualquer coisa. Então decidi abrir um projeto, que era primeiro ponto, uma janela aberta. E depois, consoante o tempo, com o fundo que eu já tinha angariado, só alavanquei o projeto. Mas devo principalmente a uma pessoa, que é a minha mãe. Foi ela que me deu muita garra para eu estar onde eu estou hoje. Delcio, eu quero saber o que te inspirou a escolher o curso de Direito. Temos conhecimento que nós fomos colegas de curso também e tivemos um projeto que ainda era para ser lançado, ainda está assim no papel, mas dentro de breve vai ser lançado o projeto. Eu quero saber o que te motivou a escolher o curso de Direito. Atendendo para aquilo que é o panorama geral, nós estamos diante de uma sociedade em que, em termos de direito, a população ainda não tem muita noção. E estamos numa sociedade onde que frequentemente nos deparamos com injustiça. Frequentemente, isso já é uma realidade do povo angolano. E como eu sou alguém que gosto de debates, gosto de afrontas, gosto de conversar, então o direito foi uma opção, até porque eu me lembro quando estava na transição da 9ª para a 10ª, o meu pai me perguntara o que eu queria fazer, junto a um amigo, né, que também estava lá nessa transição, permita-me dizer o Ari, né, o Ari Cassimico. Então o Ari escolheu fazer petroquímica. E quando perguntaram para mim, eu disse, não, eu quero fazer... Eu não sabia que o curso era Ciências Econômicas e Jurídicas. Certo. Eu só disse que quero fazer aquele curso que as pessoas defendem as outras pessoas. O meu pai logo disse, não, Ciências Econômicas e Jurídicas. Foi aí, fiz o curso de Ciências Econômicas e Jurídicas. Posteriormente, terminando o ensino médio, transladei para o direito porque era a área que eu mais me identificava. Foi assim. Ok. Delcio, eu quero saber o
que é que te motivou? Qual foi a maior motivação para começarem a empreender tão cedo assim? Sabendo que agora o teu bar é uma referência também cá do bairro. A minha maior motivação está particularmente numa realidade que eu acompanhei. Essa realidade chama-se Genilson Invent. É um cota que eu acompanhei o processo, certo, e automaticamente, assim à distância, alguma vez não tão distante assim, eu vi o processo para estar onde ele está. E tendo esse cota como referência, eu sempre disse, não, eu quero ser, não como esse cota, mas superar a expectativa dele, certo? Então, foi daí que houve a necessidade de empreender. Hoje em dia não empreendo só em bares, eu empreendo em várias coisas. Tudo que é raço, Dercio está lá. Tudo que é raço, Dercio está lá. Então, mas a referência principal é esse cota. Porque vi a história me marcou. Eu acredito que o Genilson Evento é a maior referência que nós temos a maior parte da juventude cá no nosso bairro. Agora, Deus, eu quero saber como você consegue equilibrar os estudos e a gestão do bar e agora também como promotor de evento. Como você consegue equilibrar esses três cargos? Tem de se ter uma coisa muito importante, disciplina. E quando o indivíduo é dotado de disciplina, consegue equilibrar. Por quê? Porque para a nossa idade, atendendo aquilo que nós somos, no mundo em que nos encontramos, tendo em conta o imediatismo, e por causa dessa questão, muitos de nós jovens estamos a nos perder na promiscuidade, etc. Tem de haver muita concentração. Porque a vida é um jogo, e você tem de saber jogar. E em cada momento você deve escolher a jogada certa, certo? Então, há essa necessidade, há mesmo essa necessidade. E isso é que me levou logo a querer empreender, a saber discernir as tarefas, saber dividir as tarefas, que não é nada fácil. Muitos pensam que é fácil. Não é nada fácil, mano. Você sabe muito bem disso. Não é nada fácil. Mas dá para gerir porque tenho aquilo que se diz disciplina. E a disciplina é que tem me levado até o ponto onde eu estou. Deus, eu também gostaria de saber. Deus é também uma das referências de muitos jovens cá no bairro. E Deus alguma vez já chegou de pensar em largar o bar e simplesmente se focalizar no curso de Direito, sabendo que os dois levam parâmetros diferentes, os dois seguem caminho diferente. Já pensaste em desistir do bar, da gestão do bar? Eu tenho um direito como um amor, certo? Mas tenho um bar como uma paixão. Eu tenho um bar como uma paixão. Empreender é algo que te leva a um mundo desconhecido, mas que te leva a um conhecimento que eu me atrevo a dizer sobrenatural. Mas o direito é um amor que eu ainda tenho que realizar, porque ainda não terminei a minha licenciatura. Então, quando eu realizar isso, eu acho que deixarei, não 100%, mas uns 50%, porque eu gosto de estar a par de tudo, mas deixarei alguém, nesse caso, delegarei alguém para tratar dos meus investimentos, né? Porque direito é um amor que ainda tenho por realizar. O que o curso de Direito te ensina e que você aplica no teu negócio hoje em dia? Justiça, primeiro ponto, naquilo que é o acordo que normalmente eu faço com todas as pessoas que querem fazer acordo comigo. Sempre a respeitar o princípio da liberdade, né, dos indivíduos, respeitar as cláusulas que foram o vínculo que nós estabelecemos. Enfim, seguir os parâmetros, porque se você não seguir os parâmetros dentro de uma causa, né, há consequências. E a consequência é essa, que podem ser como se fosse uma fatalidade do ponto de vista financeiro. Pode vir a pagar um valor absurdo a alguém só por não respeitar uma determinada cláusula. Essa que pode ser prescrita ou verbal, desde que haja testemunhas. É basicamente isso. E já pensaste em enfrentar, já enfrentaste crítica ou dúvida por ser um jovem empreendedor? Boa pergunta.
O mundo do empreendedor é um mundo solitário. E todos os dias vamos enfrentar crítica. Algumas diretas, outras indiretas. Esse mundo vai te ajudar a saber quem são os teus e quem não são. Por vezes você vai ser obrigado a caminhar sozinho, com dúvida, com incerteza, mas caminhar, porque o segredo está em nunca desistir. Só que nessa caminhada, você vai encontrar pessoas que vão dizer, olha, estou contigo. Mas quando as batatas assarem, essas pessoas não estão nem aí para ti. São aqueles tipos de pessoa que, tipo, só querem já estar lá no apogeu contigo e não querem dar, digamos assim, as paz necessárias para a construção desse apogeu. E olha, tem algo que eu me baseio muito quando me fazem esse tipo de pergunta. Sabias que quando estás para crescer, os principais haters são as pessoas que você mais ama no mundo? Verdade. As pessoas que você mais conta com eles, ou que você pensa em contar com eles? Olha, estás a falar uma realidade. A Bíblia diz que Jesus, quando ia pregar, o primeiro sítio onde ele foi desclassificado é na sua casa. Certo. Mas na casa dos outros foi bem recebido. Essa é a profecia. Para dizer que todo mundo que tende a empreender na sua própria casa não será acudido, mas na casa dos outros será ponto de referência. Mas família em primeiro lugar. Assim mesmo. Assim mesmo. A família em primeiro lugar. Então é basicamente isso. E palavras como tipo agarrado, porque quem não compreende a tua visão jamais lhe atribuirá a importância que você lhe dá. Então palavras como agarrado, não presta, não sei lá o que, vão existir. Mas o foco é ser para aquele, nunca perder a trilha. Nunca perder a trilha. Falando em caminhada, o que é que te marcou até agora nesta caminhada? Quando as pessoas que eu menos esperava que iam me apoiar, não me apoiaram. Foi isso. Eu tive muitas pessoas que eu amo, que eu super venero e respeito, mas que na trajetória, porque o projeto ainda não está totalmente feito. Nesse processo de empreender, nunca se pode se sentir confortável. Todos os dias você tem que dar um toque naquilo, fazer sempre algo diferente para tentar sempre alavancar as cenas. E nesse processo, eu escolhi desse antes. As pessoas que mais você pensa que estão aí para ti, são as pessoas que mais vão te decepcionar. São as pessoas que mais vão te decepcionar. E houve um momento da minha vida que as pessoas que eu mais amo, que eu mais respeito, que eu diria assim, tipo, se fosse necessário, daria a minha vida por eles. São as pessoas que mais me viraram as costas no momento que eu mais precisava. Mas foi necessário, porque me tornou forte. Aprendi a caminhar diante das dificuldades, aprendi a não desistir, aprendi a me valorizar e principalmente aprendi a apreciar a minha própria companhia, que é o mais importante. É basicamente isso. O que acha que tornou o teu bar em um sucesso ou uma referência atual na banda? Isso sem medo de errar. Deus. Por incrível que pareça, eu sou um jovem de muita oração. E o meu toque de vida, eu leio um livro. O livro fala sobre o segredo da mente milionária. Esse livro diz que qualquer empreendedor, ele deve ter um toque de mida. Mida é um rei que normalmente houve um momento que a sua riqueza estava a decair, estás a ver? E aí ele teve que pedir ajuda num Deus, né? Que lhe deu o poder de tudo quanto ele tocava se transformava em ouro. E aí uma das vezes a sua filha, sem nenhum controle, com aquela necessidade de abraçar o pai, veio abraçar o pai e consequentemente a filha se transformou em ouro, porque ninguém lhe podia tocar, porque tudo quanto ele tocava se tornava em ouro. E aí aquele livro fala muito sobre toque de mida, que todo empresário deve ter esse toque de mida. E eu tenho o meu toque de mida.
O meu toque de vida são, não em casas obscuras, é só mesmo Deus. Deus e fé são o meu toque de vida. Tocando neste ponto de Deus, é bem visto que todo mundo que cria, ou todo mundo que é religioso, ou temente a Deus, e abre um bar, é mal falado ou mal visto pela sociedade. O Delcio, como encara essa realidade, sabendo que é temente a Deus e agora tens um bar? Como é que você lida com esta realidade? Eu sei que os cristãos são um bocadinho coercivos quanto a essa questão da venda do álcool e particularmente afirmam a Bíblia como sendo um principal elemento para a coação de pessoas que fazem venda do álcool. Mas a questão que eu faço muitas vezes é o seguinte, assim brincando. Qual foi o primeiro milagre que Jesus fez? Transformando água em vinho. Por que Jesus fez? Esta é a questão até respondida. Para suprir as necessidades dos demais convidados que estavam no evento. Agora eu pergunto. Quando um homem comete e alega categoricamente por culpa do álcool eu cometi. Pensa comigo. Um amigo que você anda com ele 24/24 e diz que te ama acima de tudo. Um dia bebe e te diz, olha, já com todo o respeito, eu não te gosto. Eu já venho te guardado muito tempo. E depois a mãe vem te dizer, eu te falei isso por força de álcool, me desculpa. Foi o álcool que ele induziu a trazer esse sentimento, ou o sentimento já lá existia? O sentimento já existia dentro dele. Percebes? Sim. Ele só disse, olha, vou aproveitar esse momento para culpabilizar o álcool e dizer o que eu já tinha dentro da alma. Estás a entender? O álcool não deve ser justificativa para você cometer erro. Eu consumo. A Bíblia, há um autor que diz, pega a arma, mas não lhe dá o poder de te matar. Estás a entender? Você pode pegar o álcool, mas não pode lhe dar o poder de te matar. Tenha controle das tuas obras. Tenha controle das tuas ações. Você tem que viver como se fosse um homem. Tem que respeitar a liberdade do outro. Até aqui é a minha, até aí começa a do outro. Estás a ver? Então é basicamente isso. Tu tens uma visão ao longo prazo com o teu negócio, ou pretendes expandir ainda mais? A expansão é a chave do desenvolvimento de um negócio. Para dizer que o bar que vocês conhecem aqui na banda não tem céu aqui, também tem um lugar Mac. Tem um lugar Mac. Então, a tendência é expandir, porque não é com muito, ou seja, não é com o elevado preço do teu bem que você vai se tornar, digamos assim, ou vai ter rendas muito altas. São com o número de venda e a expansão dele, que você vai arrecadar fundos necessários para, obviamente, conseguir suprir aquilo que são as suas necessidades, a necessidade da tua empresa, a necessidade dos teus funcionários, em suma. Percebes, né? Então, é basicamente isso, mano. É a expansão do negócio que torna o negócio grande. É a expansão dele. Como é que o Delcio pretende ser lembrado? Como advogado ou como empreendedor? Ou os dois? A lembrança vai depender de pessoa por pessoa. Mas eu prefiro ser lembrado como uma pessoa boa. Porque isso de ser advogado é só um título. Isso de ser Delcio empreendedor é só um título. Mas ser o Delcio que marcou a vida de alguém é algo que alguém vai levar para sempre. Nesse exato momento eu procuro tocar na vida das pessoas. Uma das vezes eu a descair com um amigo meu, aqui neste lado do Maruvo, veio uma criança me abraçar e disse, olha Cota, eu sou bem teu fã, eu te curto mesmo muito. E para dizer que não é a primeira criança, são várias. É sinal que de uma forma ou de outra eu tenho tocado no coração dessas crianças, que eles me vejam como um ponto de referência. E eu já disse que um ponto de referência para mim nesse bairro, para além de muitos outros jovens que eu admiro, é Genilson Invento. Quer dizer que eu, para essas crianças, também estou a ser um ponto de referência.
um dia essas crianças vão falar de mim. Olha, o meu ponto de referência quando eu estiver aqui, não fala a minha banda, é o Dércio. Tá a ver? E aí, então é isso que eu pretendo, tocar no coração das pessoas. E eu acho que minhas obras estão indo tocando. Delcio, chegamos na etapa final, pode deixar abraços, beijinhos e últimas considerações. E aquela mensagem positiva para aquele jovem que pretende entrar também no ramo de empreendedorismo, que também quer estar estudando, não consegue conciliar os dois ao mesmo tempo. Deixa aí as últimas considerações e mensagem para ele. Primeiro ponto, se afastem de pessoas desgastantes. Porque pessoas desgastantes vão te tirar o tempo precioso da tua vida e vão te causar depressão. Segundo ponto, lê a Bíblia para ser sábio. Pratica os seus conhecimentos para ser salvo. E creia nela para ser santo. Entendam, percebem, né? O foco está nisso. E meus agradecimentos e abraço primeiro vai para o Fala Minha Banda, que me deu essa oportunidade de estar aqui. Em segundo lugar, vai para todas as pessoas que eu conheço, particularmente família, pai, mãe, irmãos, irmãs. O meu caçulo Daniel do bar, aquele puto que me pilha bué. A minha namorada em especial. Os meus amigos em suma, né? E estamos aí a falar do banco de trás, o Rafael, o Deurio Mendes, o DJ Manvara, esse é especial, bro. Esse me pilha. DJ Manvara, mais quem? O Hortêncio, que é o Mocamba que está aí no IS, um irmão meu. Yeah. E em suma, quem eu esqueci, peço imensa desculpa, não lembramos de todo mundo quando nós estamos aqui, mas é como sempre, o Deus também está convosco, minha família, é nós. Muito obrigado, Delcio, por ter aceito o nosso convite. Assim foi esta entrevista maravilhosa com Delcio. Ele também que é meu amigo, posso se bater no peito, não é? É nós. Mas não um abraço. Olha, esquecendo. Também mandou um abraço para o Califa, o bonitinho. Família. Assim foi a entrevista com esse jovem Delcio, um jovem empreendedor com visões mais além. Ele que deixou muita visão, passagens que são filosóficas para mais pessoas aí que tiverem medo de empreender ou entrar neste mundo. Assistem essa entrevista e vão ganhar conhecimento. Assim, pessoal, ficamos aqui. Ficam ligados para a próxima entrevista. É nós. Dica do dia. Amar o teu próximo como a ti mesmo. One love. É nóis. Pesado nunca tô light. Nós matamos em qualquer type. Os teus niggas arrumam voto enquanto os meus